Olá, delícias! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa sugestão saudável é um bolo low carb perfeito do tipo pandeló. Vocês sempre me pedem, né, um bolinho para fazer de repente um bolo de festa. Então hoje a gente está trazendo uma massa de bolo low carb, zero açúcar, fantástica, cheirosa, deliciosa. E eu transformei essa massa numa sobremesa, olha, pra lá de perfeita. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou dar também outras alternativas para você usar essa massa. Para quem está chegando agora, eu sou a Silvana Costa. Então bora lá, para a gente fazer o nosso pandeló low carb, que vocês têm pedido tanto, né? Porque aqui no canal a gente já tem um pandeló normal, sem ser low carb. Então hoje, atendendo a pedidos, o pandeló low carb que vocês pediram tanto. Aqui eu tenho 5 ovos de galinha feliz, ó, feliz da vida, ó, que cor de gema linda. E aí é importante para o bom resultado da receita que estejam em temperatura ambiente. Nunca use ovos gelados, principalmente para pandeló, tá? Aqui eu tenho uma pitadinha mesmo de sal, tá? E aqui meia xícara de chá de adoçante culinário. Você vai usar o adoçante aí que você estiver acostumado, xilitol, eritritol, sucralose, enfim, desde que seja um adoçante para uso culinário, tá? Se você for usar uma estévia ou qualquer outro adoçante, verifica na embalagem atrás, no rótulo, a indicação de quantidade de uso, tá bom? Então, meia xícara de chá, 5 ovos e uma pitadinha de sal. Nós vamos bater isso por 10 minutos. Sim, é necessário bater por 10 minutos. Ah, Sil, eu não tenho batedeira. Se você não tiver batedeira, gente, vai ter que bater isso muito bem na mão, com fouet, por uns 20 minutos, tá? Mas o ideal, para o resultado ficar bacana, realmente é usar a batedeira. Então, vou bater, já mostro para vocês. Vou pôr no relógio 10 minutos exatamente. Amores, depois de 10 minutos, nós vamos ter essa textura aqui, ó. Vai parecer uma mousse, tá? Ó, olha aqui, ó. Parece uma mousse, tá vendo? Por quê? Porque vai emulsionar os ovos com o adoçante, tá? Muito bem, depois que eu fiz isso, eu vou colocar agora o restante dos ingredientes e eu vou usar para misturar o próprio batedor da batedeira. Então, quem não tem aquele fouet, gente, que é isso aqui, para quem não sabe, né, ó. Quem não tem, pode usar independente do formato, né? Aí, eu vou tirar aqui, gente, eu não vou nem interromper o vídeo, vou só tirar a batedeira daqui agora. E aí, quem não tem fouet pode usar o próprio batedor mesmo da batedeira, que ele funciona como se fosse, tá? Então, ó, eu vou pegar agora, ó, aqui, tá vendo? E o que que eu vou acrescentar aqui? Eu vou colocar uma colher de sobremesa de essência de baunilha. E vou dar, posso fazer isso enquanto estiver na batedeira? Até pode, gente, não tem problema não. E aí você vai escolher uma xícara de chá da farinha low carb aí da sua preferência. Então pode ser farinha de castanha de caju, pode ser a farinha de amêndoa, pode ser coco, pode ser o farelo de aveia, porque embora muita gente diga que farelo de aveia não é low carb, a quantidade de fibras que o farelo de aveia tem versus a quantidade de carboidrato, ele empata. Então pode ser usado sim. Eu sei que tem muita gente do contra aí, mas é porque não tem nenhuma fundamentação científica para falar bobagem, né, gente? Então o farelo de aveia pode ser usado sim. Aqui, ó, eu estou usando uma xícara de chá da minha farinha de amêndoa, que vocês sabem, eu compro ela vem crua. E aí depois, o que que eu faço? Eu torro a minha farinha de amêndoa. Por quê? Porque quando a gente torra, parte da umidade da farinha de amêndoa vai embora na torra. E aí as massas ficam mais leves, né? E com um sabor mais assim, eu diria, defumado parece, tá? Então fica muito mais gostoso. Então, ó, vocês percebem que eu vou lá embaixo, pego e trago. Ó, vou lá embaixo e trago, ó, para poder misturar tudo. E não ponho aquela colher, aquela xícara de chá toda de uma vez, eu não viro aqui. Porque se eu fizer isso, gente, perde completamente o sentido de eu usar 10 minutos da batedeira para emulsionar. Se eu jogar tudo de uma vez, o que que vai acontecer? Essa esponja que a gente fez, essa mousse, ela vai baixar todinha de volume. E você vai perder o que o pandeló tem de melhor, que é
a fofura, a maciez. Então, não esqueça, se vocês forem fazer com castanha de caju ou com farinha de amêndoa, ou farinha de amendoim também fica muito bom com farinha de amendoim, viu, gente? Fica um bolo incrível. Aí você dá uma torradinha nessas farinhas para baixar um pouquinho, tirar um pouquinho da umidade dela. E aqui, gente, eu vou até passar pela peneira uma colher de sopa de fermento em pó. Aí você vai dizer assim: ah, mas o pandeló original não vai fermento. Realmente não vai. O que vai airar a massa é essa esponja aqui na nossa receita tradicional feita com açúcar e farinha. Só que aqui a gente não pode esquecer que nós não temos açúcar. Então o açúcar ele é um fermentador natural e ele vai dar também volume e vai dar textura para minha massa. Como eu não tenho açúcar, eu preciso sim do fermento para manter esse volume que essa esponja me deu. Então é necessário o fermento sim. Então, ó, misturei tudo muito bem, vocês vejam que eu não estou fazendo isso e eu estou fazendo com delicadeza. Eu vou lá embaixo e pego. Faria isso também com aquele fouet que eu mostrei, tá? De baixo para cima. Mas para não sujar um outro utensílio, a gente pode usar o próprio batedor da batedeira, ó. Tá? Muito bem. Agora, eu vou pegar a forma para mostrar para vocês. Amores, aqui eu tenho uma forma de 25 centímetros de diâmetro, tá? Que é o ideal para aquilo que nós vamos fazer, porque eu vou usar essa massa para montar uma sobremesa. Mas se você quiser usar uma forma do tipo tabuleiro, qualquer coisa assim, também pode, tá? Aí é só você colocar numa forma, se você quiser, menor. E eu sei que muita gente pensa assim: ah, mas a forma é muito pequena para o tanto de massa. Só que o que a minha massa ganhou de volume até esse momento é mais ou menos o que ela vai manter dentro do forno. Uma outra coisa também, se você quiser fazer em tabuleiro para depois cortar e comer só como um bolo, não usar, né, para montar uma sobremesa também, tranquilo. O que vai acontecer? A massa low carb, ela vai crescer e quando você tira do forno, ela dá uma abaixadinha. É normal, não pensa que a sua receita não deu certo, que é assim mesmo. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou levar para assar no forno a 150 graus se o meu forno for elétrico e a 160 graus se o meu forno for a gás. Ela precisa de uma temperatura menor e não forno pré-aquecido. Forno frio, bolo frio, tá certo? Aproximadamente 25 minutos, pode levar até 30 minutos porque a gente vai assar numa temperatura mais baixa. Por que eu não posso assar em temperatura normal, 180 graus? Porque eu corro o risco dele dourar em volta e no meio ainda ficar mole. E a hora que você tirar do forno ele vai murchar completamente, você vai perder o bolo, tá certo? Então eu vou levar para assar para depois mostrar para vocês o restante, porque eu vou compor uma sobremesa usando essa receita. Mas aqui o bolinho tá pronto, tá bacana para você simplesmente comer ele como um bolo de café também. Bem, amores, eu sei que vocês devem estar pensando: nossa, não cresceu nada o bolo, mas eu assei nesta forma aqui, ó, tá? Que ela tem o mesmo diâmetro desta daqui. Só que essa tem 4 centímetros aqui de altura. E como eu vou montar uma sobremesa, eu pus nessa daqui que tem 7 centímetros de altura. Tá vendo? Então eu tirei o bolo daquela forma e passei para essa daqui que tem o mesmo diâmetro, só que vai caber agora o resto dos ingredientes que a gente vai usar para fazer essa sugestão de uma sobremesa super gostosa e muito linda. Então eu vou fazer o quê? Se você quiser fazer só o bolo, aí, gente, olha, já tá prontinho para ser consumido. Não precisa umedecer esse tipo de bolo, porque ele já é úmido por natureza. Aqui, o que eu tenho? Tenho morangos, tá? Gente, isso mais uma vez, porque eu sei que depois o pessoal comenta, eu tô dando uma ideia para vocês, mas faça da forma como você quiser. Então, eu peguei o bolo, quando a gente tira da forma, ele dá aquela retraídazinha, é típico de bolo low carb. Então, eu vou encaixar, ó, fatias de morango fininhas, tá? Eu vou encaixar na volta todinha. Então, se você não tiver duas formas do mesmo tamanho, não tem problema, tá? O que você vai fazer se você não tiver? Você vai usar uma forma um pouco maior, né? Ela um pouquinho maior mesmo,
Tem que sobrar espaço, se você for montar essa sugestão, tem que sobrar espaço para você depois fazer o restante das camadas aqui que eu vou fazer, tá bom? Então, com essa massa aqui low carb, a gente pode fazer esse bolo de festa, que é o que a gente eu vou dar ideia aqui para vocês. Então, eu vou circular o bolo todinho, tá? Aqui, ó, e já mostro já. Então, amores, o que eu fiz? Coloquei morangos em fatias finas na volta toda. Se você for usar, de repente, assou o bolo numa forma e tem uma um pouquinho maior e quiser pôr os morangos em metades, também pode. Eu fiz em fatias finas porque o meu não ia caber, né? Porque é a mesma forma, mesmo diâmetro. Aí, morango, gente, o morango é a seu bolso, tá? Quanto você quiser colocar aí. E aqui, o que eu tenho? Ah, outra coisa que eu sei que vocês vão observar. Eu forrei aqui embaixo com filme plástico, tá vendo? Ó, não sei se dá pra ver. Dá. Tá? Por quê? Porque eu não confio muito nessas formas de fundo removível, viu, gente? Então, eu fiz para evitar que agora o que eu vou colocar aqui vaze, tá bom? Então, o que eu vou jogar aqui em cima agora? Agora, eu vou colocar uma receita da nossa Maria Mole Zero Açúcar, que tem aqui no canal. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma receita da Maria Mole e agora coloquei aqui, tá? Então, ó, a receitinha da Maria Mole. Se você quiser fazer 2 receitas, 3, quantas você quiser para cobrir tudo, beleza também, tá valendo. E agora eu vou pegar um pouquinho de coco ralado sem açúcar e vou colocar em cima, porque Maria Mole com coco ralado é um casamento, né, gente? Ó. E nós vamos levar para gelar por pelo menos 6 horas. Mas o ideal é que seja de um dia para o outro, porque aí a Maria Mole vai ficar bem firmezinha para você poder desenformar, tá bom? E aí a gente tem, olha, uma sobremesa bem bacana, bem gostosa, né? Coco, gente, umas 50 gramas, é que eu tô pegando de pouquinho aqui, tá? Mais ou menos isso, tá? E aí, ó, você pode até pegar depois as costas de uma colher e dar uma amassadinha nesse aqui do meio, para ele mergulhar, o morango mergulhar bem na massinha da Maria Mole aqui no líquido, tá bom? E aí depois nós vamos mostrar para vocês exatamente como ficou essa gracinha aqui. E voilá, meus amores, a nossa sugestão, olha, pra lá de bonita, fala sério, né? No meu forno ficou exatamente 28 minutos. Como eu disse para vocês, na hora que eu fui montar, ele cresce, depois ele dá aquela baixadinha típica e clássica de qualquer pão de ló, esse não é diferente. E aí, se você quiser, dá para você fazer essa massa, fazer metade da massa só, para que fique um disco mais fininho, e aí você deixa no forno até torrar, até ficar um biscoitinho. E serve também como base para você fazer várias outras receitas de torta, não um bolo só, mas de tortas mesmo. Também você pode assar num tabuleiro e depois cortar em tiras e deixar torrar. E você vai fazer palitos deliciosos, crocantes, low carb, para tomar um chá, para tomar um café ou até mesmo para montar uma sobremesa. Com essa massa também você consegue fazer rocambole. Basta você usar uma assadeira grande para que a massa fique bem fininha, não deixa dourar muito, mas a massa é bem maleável, então você consegue enrolar sem quebrar. Então essa massa é a minha massa clássica de pão de ló, low carb, era a que eu fazia na época que vendia e que era o maior sucesso. Então pode fazer, porque é garantia que você vai ganhar clientela se você comercializar, ou você vai agradar com toda certeza quem está fazendo a dieta low carb, para quem é diabético, enfim, essa massa serve para qualquer tipo de pessoa. Agora, falando para vocês sobre a montagem que eu fiz. Eu fiz com a Maria Mole, mas de repente você pode fazer o nosso doce de leite low carb e rechear, ou só fazer uma camada em cima de doce de leite. Enfim, dá para você criar aí muita coisa legal com essa massa, muitas sobremesas, bolo no pote, enfim, tá? A minha ideia aqui era fazer uma sobremesa mesmo, não um bolo necessariamente, porque quando a gente joga essa Maria Mole aqui, eu tenho o fato da massa ser muito delicada, ela absorve a umidade da Maria Mole. Eu tenho quase que um bolo gelado aqui. Então a ideia minha para vocês era essa, mas eu sei que vocês vão criar coisas fantásticas com essa receita. Aí, deixa nos comentários, se vocês quiserem,
eu também dou a dica de vocês fazerem essa mesma massa de pandeló no sabor chocolate. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que você quer a versão low carb de chocolate dessa massa, que a gente muda alguns ingredientes e quantidades para ela ficar perfeita. E não esquece, né? A gente precisa da sua curtida, a gente precisa do seu comentário, é muito importante para nós. O YouTube entende que o vídeo está fazendo sucesso e distribui para mais gente. Então, isso é a única coisa que eu peço para vocês curtirem, quem puder compartilhar, se inscrever no canal, quem não é inscrito, que isso tudo faz muita diferença para nós. Para você não custa nada, mas para a gente faz, tá bom? E o Seja Membro do canal, qualquer coisa, informação, para você fazer parte da comunidade Delícias da Sil, onde tem o título da receita, embaixo tem um linkzinho escrito, Seja Membro, né? E aí é só você clicar lá que tem todas as informações. Então, vamos mostrar de pertinho aqui, amor? Vamos lá? Ó, cortei uma fatia assim generosa, com um morangão. Olha aqui, gente. Eu já vou pôr aqui, porque eu não sou boa de servir, gente. Se eu fosse garçonete, acho que eu ia ser despedida na primeira semana, né, amor? Não é? Eu, como a minha mãe dizia, gente, o sem jeito me mandou lembrança. Sabe como é que é? Olha aqui, gente, eu vou tirar esse master morango daqui, ó, só para vocês verem dentro. Ó, olha aqui, ó, que dá para ver melhor. Dá para ver, amor, aqui? Vou ver. Dá? Vou pegar na mão aqui, ó, bem de pertinho, ó. Olha só que espetáculo que é isso. Se um dia eu fui triste, eu nem me lembro como é que era. Gente, só vou dizer uma coisa para vocês. Mas façam mesmo. Depois vocês vêm e me contem o que vocês acharam, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, essa sobremesa dá para fazer pro Natal, gente, que piscando já tá aí.